J. Bastos, repórter, nesta quinta-feira, 4 de outubro de 2018. 4 de outubro de 2018, quinta-feira, prometendo chuva, mas não cai chuva. Faltando apenas sexta, sábado, é o que falta, né? Só falta, diz que falta 3 dias, não falta 3 dias mais não, só falta sexta e sábado. E aí domingo a gente já amanhece na corrida do voto. Domingo a gente já amanhece na corrida do voto. Aí tem boca de urna, tem carregar eleitor, e não sei, aquela coisa toda que a gente conhece aí no dia da eleição, né? Aí vem a resenha toda, tem gente que vai ser preso na boca de urna, aí leva para a delegacia, depois das 5h17 libera, e essa coisa toda. Aí tem gente que está prometendo que vai votar, fazendo campanha, etc., mas está sem o título, não fez a biometria, são 3.400.000 títulos cancelados. Hein? 3.400.000, Alex. Decide a eleição, 3 milhões de votos? Um voto só decide, imagine 3.400.000. Influencia. Aonde estão onde está o maior número de títulos cancelados? É melhor falar onde estão, que estão na Bahia, são tantos que não cabe estar. Tem que estão, senão fica espaço pequeno. Então, na Bahia, com quase 600.000, e São Paulo, com quase 500.000 títulos eleitorais cancelados. Então, a Bahia é o maior colégio eleitoral, quer dizer, é o quarto colégio eleitoral com o maior número de títulos cancelados por falta da biometria, quase 600.000 votos. Decide a eleição? 600.000? Decide. 600.000 decide muito a eleição. Quem esqueceu de ir à biometria? Classe média. É que a classe alta a gente nem fala, que não vai mesmo, não vota, tem o título. Acabou. A média, uma parte vai e vota, a outra não. E a classe alta? Quem é que de classe média que vai para lá ficar em fila da zona do cartório eleitoral, como a turma ficou lá? E aí o cara com muita coisa para fazer, trabalho, empresa, não sei o quê, produção, vai perder um dia todo lá para chegar às 11 horas da manhã e dizer: ei, o sistema caiu, como aconteceu várias vezes. O sistema caiu, o cara ficou de 7 horas da manhã até 14 horas. 14 horas o sistema caiu. Ele não voltava mais no outro dia, não. A culpa não é da classe média, não. É assim, eu não estou discriminando porque a classe média omissa, não. É porque todo mundo é muito ocupado. A classe média é a patroa da classe operária. A classe média é a patroa da classe operária. É a turma que tem que ganhar para si, ainda ganhar para pagar a empregada doméstica, para pagar o professor do filho, para pagar para lavar o carro, para pagar para aparar a grama. A classe média é a patroa da classe operária. Por isso não tem muito tempo de estar se dedicando a essas questões, né? Enquanto a classe operária compareceu para fazer o seu título, para fazer a biometria, porque eles precisam para a Bolsa Família, precisa do NIS, né? Precisa do CPF, para BPC, que é benefício da prestação continuada, a coisa toda. Ele precisa disso. E vai lá e faz, e pede um dia de folga ao patrão da classe média, e vai lá e faz. Fez a sua biometria. A classe média não fez, são 3.400.000 títulos cancelados. Vai influenciar está influenciando na pesquisa.
está influenciando na pesquisa do Ibope aí, que a turma de Bolsonaro só acredita no Ibope quando está a favor dele. Se der um pitaco, se der um palpitezinho que não agrade, não acredito mais, não acredito mais. Ontem de manhã, a turma de Bolsonaro acreditava no Ibope. O Ibope! De noite já não acreditava mais. Mas não é a turma de Bolsonaro, né? O problema é que a turma da oposição à classe operária é humilde. Cala a boca. Na hora que ataca, vê os bichinhos, cala a boca, encolhe. A classe operária, né? A classe média chia, esturra e tal, mas uma classe depende da outra. Nós temos a classe rica, a classe média alta, a classe média, tem a classe média baixa, e a classe média baixa eu faço parte. E a classe operária, aí a turma do salário mínimo, que é quem faz também a sua parte dentro da sociedade. Mas quem vai decidir isso não é J. Bastos, não é o rádio, não é nada disso. Eu tenho me mantido em cima do muro nessa questão, porque se chegar domingo e quem der, quem for, será o presidente. Para mim. É o cara que vai estar com a caneta na mão, vai estar mandando. E a gente vai ter que obedecer. Então, é melhor aceitar que dói menos, como diz o outro. Aceita que dói menos. 13h08 na Bahia. Desarma os espíritos aí, desarma. Quem vai decidir é vocês mesmo. Eu estou aqui com Pedro Vaillant. Pedro Vaillant é candidato a deputado estadual e vai conversar com a gente aqui na nossa rodada de conversa com os candidatos da região, uma vez que a gente, candidato de fora, tô fora. Já conversamos aqui com Larissa Oliveira, com Ronaldo Carleto, com o doutor Fernando Corrêa, e chegou a vez de Pedro Vaillant. Boa tarde, senhor Pedro Vaillant. Boa tarde, J. Bastos. Boa tarde, Alex. Agradeço, né, o convite. E é importante, né, abrir esses espaços para que cada um coloque as suas ideias de forma clara, equilibrada, né, coerente, sem exageros. E é isso. Para isso eu estou aqui à sua disposição. Muito bem. Pedro Vaillant, eu conversei aqui com Ronaldo Carleto, que é do Espírito Santo de Pedro Canário, mas que chegou aqui lá no passado e ficou. Não voltou mais para Pedro Canário. Conversei com o Fernando Corrêa, que chegou para aqui médico, para a região médico, e ficou. Pedro Vaillant já tem quanto tempo aqui nessa região? Eu vim para cá há 27 anos. Eu vim para cá em 91. Então já uso o capiô. Né? Mas a minha vida sempre foi muito reservada. Eu acho que ninguém nunca me viu nem num restaurante aqui na região, em Eunápolis. E eu dediquei a minha vida a realizar um sonho que eu tinha, que era implantar um empreendimento industrial grande aqui na região. Então eu vim para cá no início de 91, eu sempre falo, com um sonho e lutar para transformá-lo numa realidade e ajudar a mudar a realidade socioeconômica dessa região. Eu me lembro que nessa época, Eunápolis estava órfã de atividade econômica. Eu tinha encerrado o ciclo das serrarias, que era o que movimentava a economia local. E eu lembro que numa avaliação que nós fizemos, a economia de Eunápolis estava sendo movimentada por salário de funcionário público, de aposentado e alguma coisa que o comércio trazia, né? O comércio não é um gerador de riqueza, ele é um circulador, né? Então ele criava essa movimentação. Mas a cidade estava em decadência, não tinha atividade econômica. A pecuária, a agricultura muito restrita, né? E aqui tinha todas as condições objetivas para um empreendimento grande. Então eu vim para cá e aqui a gente começou a realizar esse sonho, né? Começamos o projeto e hoje eu diria que nós temos aqui o maior investimento que a Bahia recebeu nos últimos 25 anos. Então a minha vida aqui, ela praticamente foi dedicada a isso. Qual foi esse investimento?
Esse investimento é da ordem hoje de mais de 3 bilhões de dólares, que é a Veracel Celulose. Então eu fiquei como diretor da Veracel até a consolidação do projeto, ou seja, as florestas prontas, a fábrica equacionada financeiramente para a sua construção, e aí eu diria que eu encerrei o meu ciclo, ou seja, a minha tarefa estava realizada. E daí para frente, pessoas com outras especialidades é que conduziram o que ela é hoje. Emprega hoje aproximadamente, entre diretos e indiretos, cerca de 23 mil funcionários, 23 mil trabalhos dignos na nossa região. 23 mil salários já é um potencial econômico, né? É um fator gerador, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso aí, se você for olhar, é o maior investimento que a Bahia recebeu nos últimos 25 anos. Depois disso, você pode analisar isso, a Bahia não recebeu mais nada. Nenhum investimento gerador de riqueza, gerador de emprego e renda. Né? Porque o objetivo de todo investimento, o fim é atingir a sociedade, é gerar os empregos, é atingir a pessoa, né? Beneficiar a família, beneficiar a sociedade de uma maneira geral. Esse é o fim. Né? O empreendimento em si é apenas o meio. Né? Então é assim que eu via, e é assim que o mundo moderno vê também. Né? É assim que as pessoas civilizadas veem os investimentos. Não é achar que ali o cara está tirando a riqueza do lugar. Se você for olhar a remuneração do capital desses acionistas, você vai ver que é quase equivalente a uma caderneta de poupança. Né? Então, isso aí é muito bom a gente olhar, porque hoje, a política hoje, que a gente vê, não só aqui na Bahia, de certa forma no Brasil todo, é a política do varejo. Né? Faz pequenas obras, pequenas coisinhas, mas se você for olhar, não tem nada. O que é o maior programa social? Não é aqui no Brasil, não, em qualquer lugar do mundo. Chama geração de emprego. Né? Qual é o emprego que está sendo gerado aqui? Eu olho, aí às vezes converso com amigos meus, a conversa é só, vou diminuir. Quando ele fala que vai diminuir a empresa, o resultado vai diminuir empregos, né? Vai ficar família desempregada. Então, eu sou meio sonhador, minha mulher até fala, né? Você sonhou uma vez, agora está sonhando de novo em mudar uma realidade. Eu falei, o primeiro sonho deu certo, quem sabe o segundo dá também, né? Então é por isso que eu estou entrando numa luta. Pior é que antes eu entrava numa batalha onde eu tinha conhecimento, de certa forma, eu era um especialista. Agora eu estou entrando numa batalha onde eu tenho que aprender tudo, né? Aprender tudo para poder ver se, pelo menos, a gente começa um processo. Né? Subir um primeiro degrau. Não é o meu objetivo ser um deputado estadual. Isso aí é parte de um projeto. Né? É parte de um projeto. Se eu ganhar a eleição, eu sempre digo, se eu ganhar como deputado, esse projeto anda mais rápido. Se eu perder, ele vai andar mais devagar. Mas não significa que eu vou desistir dele. E qual seria esse projeto, Pedro? Olha, às vezes eu falo e às vezes soa um pouco duro. Né? Enquanto nós não moralizarmos as nossas cidades, você não atrai investimento. Isso aí eu convivi no meio empresarial, eu sei como funciona. Né? O capital é o ente mais racional que existe na face da Terra. Não só o dos grandes, o nosso também. Por exemplo, se você tem um dinheiro num banco, houve um boato aí, né, hoje chamado de fake, né, dizendo que aquele banco vai quebrar, o que você faz? Você corre lá e tira. É lógico. Isso acontece com o pequeno capital, com o grande capital, com os mega capitais, né? No mundo todo. Então, você vê as nossas cidades, elas são, de certa forma, dominadas por grupos, né? Que praticam aquela política antiga. É muito parecido com os coronéis que tinham no Nordeste antigamente. Então, eles dominam o ambiente. E muitas vezes, a maioria deles, eles deixam de exercer a função de prefeito e passam a exercer aquela função de ficar apagando incêndio todo dia. A minha visão, o prefeito ele é o síndico da nossa cidade. Né? Ele tem que estar olhando dia a dia, né? Ficar dentro do escritório trancado, administrando problemas, essas coisas. Não é isso. Então a minha visão é essa. Então, respondendo objetivamente o que você perguntou, a ideia nossa é criar condições para que a gente tenha nas nossas cidades políticos
com outra cabeça. Não estou aqui condenando os outros, porque isso é comum no Brasil inteiro. Mas o sonho é ter pessoas que realmente vão se dedicar à cidade e criar condições objetivas para que as nossas cidades recebam investimentos. São os investimentos que criam emprego. É o investimento que traz a riqueza, a renda. Sem isso, não tem chance. Não há chance nenhuma. Aí você pega, conversa com um investidor de todos os níveis, até de um cara que quer instalar um posto de gasolina, um empreendimento desse porte, ou uma de maior porte, você conversa com ele e fala, bom, como é que é a situação lá? Como é que é a situação administrativa nessa região? Aí quando você fala para ele, ou ele mesmo se informa, que essas informações são disponíveis, ele fala, não, vou esperar mais um pouco. Enquanto está esperando, as pessoas estão sofrendo. Né? Então, a ideia nossa pode ser até uma utopia. É o que está acontecendo com o Brasil hoje, no todo. Inteiro. O capital internacional... Capital internacional, quem tinha está tirando devagarzinho. Exatamente. Quem tem não quer botar. Hoje sai mais dinheiro. A gente tem que agradecer muito aqueles que têm coragem de ficar aqui, a exemplo de quem implantou a Veracel. Hoje sai mais dinheiro do que entra no Brasil. Então as pessoas, como eu te disse, o capital é muito racional. Ele espera que as condições sejam claras, transparentes, que ele saiba em que campo ele vai jogar. Né? Para ele vir. Eu me lembro aqui o caso da Veracel. Eu e um colega escrevemos esse projeto aqui em 86 para 87. Era uma época que a credibilidade no Brasil era ruim, mas por outras razões. Eu me lembro que inflação de 100% ao mês. Quem é que veio para um lugar desse? Né? Era a época de Sarney. Depois chegou o Collor, aquela perturbação toda. Então esse projeto nós ficávamos procurando, as pessoas se interessavam, mas falavam, mas a condição que existe no seu país não permite que a gente arrisque tanto dinheiro. Nós estamos falando de mais de US$ 1 bilhão. Né? Então foi esperando até que aconteceu a saída do Collor, e aí o país redirecionou, né, com a presença do Fernando Henrique na época, e aí sim nós conseguimos um primeiro investidor. Mas eles ficam aguardando o momento. Então quanto mais tempo a gente demorar a corrigir os rumos, eu não digo resolver de vez, mas mudar o viés, né? Mudar o viés. Já começa a melhorar as condições. Eu converso com amigos aqui, ele fala para mim assim, eu vou fechar aquele setor ali da minha empresa. A pergunta que eu faço para ele é assim, quantas famílias vão ficar desempregadas? O último que eu perguntei falou 51, até dezembro. Então, quando eu falo emprego, eu só lembro família, que atrás do emprego tem aquele que é o empregado, tem a esposa, tem filhos e às vezes até alguns agregados. Então é com isso que eu acho que a política tem que se preocupar, é criar condição para que as pessoas se arrisquem, né, e de forma legítima estabeleçam os seus empreendimentos e criem condições melhores para a nossa população. Prefeitura não produz nada, governo não produz nada. Todo o dinheiro que uma prefeitura, um governo do estado, o governo federal administra, é que ele tirou de quem produz. Ele não produz um centavo. Né? Então não pode esperar que uma prefeitura vai salvar a cidade, o governo do estado vai salvar o estado. A prefeitura tem que criar mais emprego, lá dentro da prefeitura, dentro da máquina. Isso é um absurdo. Um absurdo. Sem arrecadar, como é que vai criar mais emprego? E a cada dia vai diminui. Criar mais serviço? Quanto menos empresa, menos impostos. Menos emprego na prefeitura também, para quem só olha a prefeitura como... Para todo mundo. São 13h20, estou conversando com Pedro Vaillant, candidato a deputado estadual, aqui na nossa rodada de conversa com os candidatos da região. Pedro, qual é o seu partido? O meu partido é o Patriotas. Né? Eu, na realidade, eu procurei um partido que ele não nos obrigasse a aparecer junto com qualquer pessoa. Então ele nos dava a liberdade de aparecer sozinho, como eu estou, sozinho, absolutamente sozinho. Né? Então ele dava essa liberdade para a gente. Sozinho é assim, sem coligação. Sem coligação, Você não está casado com um deputado federal, não está casado com um senador. Não. Não. É sozinho. Quer dizer, casado politicamente. Mas é o seguinte, então esse partido, além de ter um programa que eu diria que, de acordo com a minha maneira de ver as coisas, eu não chamo nem de ideologia, é a maneira prática de ver as coisas, então ele me dava essa liberdade. E também
ele permite, segundo os técnicos, que eu também não sei nem fazer essa conta, que eu poderia me eleger com menos votos. Eu não precisaria de tantos votos, né? Talvez até a metade, segundo os técnicos, a metade do que os meus concorrentes precisam. Então, é de uns 25 mil por aí? A ordem de grandeza que me deram foi essa. Essa daí. De 20 a 25 mil. 25 mil pode ser, pode ter uma vaga. Pode né? ter uma vaga. Mas são aqueles cálculos lá que eu também não entendo, e os técnicos que entendem. Mas a intenção, depois é o seguinte, vamos lá. Você acha que tem algum partido ideológico no Brasil? Tem nenhum. Não. Partido é simplesmente um espaço, vamos dizer assim, burocrático para você se legitimar. Né? Então, eu vejo assim, mas lógico, eu não vou me filiar por essa conveniência num partido que tem um programa que é totalmente contra o que eu penso. Isso também não. Então, esse deu um casamento certo. Né? Ou seja, tem uma linha que eu sou de acordo, ainda cria essa outra facilidade para que eu me eleja. Pedro Vaillant, Partido Patriota, qual é o número? 51, fácil de lembrar, né? 51 456. 51 456. Pedro Vaillant, já na região há 27 anos, né, foi um dos fundadores do projeto Veracel e ficou por aqui, não foi embora, Pedro, porque... Moço, aí é uma história um tanto quanto triste. Eu vim para cá e eu acertei 90% do que eu previ no projeto. Mas os últimos 10% eu errei feio. E é um erro que me machuca até hoje. Que era o seguinte. Nas últimas páginas desse projeto, eu dizia assim, nós estamos levando um investimento alto até para país desenvolvido, para uma cidade recém-emancipada, que, em tese, não tem vícios, não tem ainda aquela desordem administrativa. Então, nós vamos levar esse investimento, vai gerar riqueza, renda, vai empregar muita gente, vai ter muito dinheiro circulando, vamos ter boas administrações e a cidade vai virar um modelo. Ela vai virar uma referência para outras cidades e nós vamos nos sentir orgulhosos disso. Então, o que estava escrito. Até há pouco tempo, um amigo meu estava no exterior, ele me ligou, para sair daquelas manchetes horríveis daqui de Eunápolis, aí ele me ligou em relação a uma principalmente. Quando saiu uma manchete de que Eunápolis era a segunda cidade mais violenta do Brasil, com 129 mortes violentas para 100 mil habitantes. Só para ter uma ideia, o Brasil são 30, o estado de São Paulo são 7. Aí quando ele ligou, ele até fez um gracejo lá que eu até nem gostei. Ele falou, e agora? Você está sentindo orgulho? Eu falei, eu estou sentindo vergonha. Então eu sinto vergonha disso. Mas aí ao mesmo tempo eu falo, eu fiz a minha parte, aquilo que estava na minha competência. Né? O resto eu não podia fazer. Mas não foi essa coisa da força da grana que ergue e destrói coisas belas, que trouxe também, além de emprego, geração de emprego, trouxe também a violência? Não. Hein? Não concordo, por uma razão muito simples. Eu hoje até digo o seguinte, depois que eu senti que já tinha cumprido a minha missão, eu falei, eu vou continuar morando aqui em Eunápolis, vou criar minha família aqui, meus netos, porque isso aqui vai virar um paraíso, ou seja, uma cidade que tinha um orçamento de 680 mil reais quando eu vim para cá, e hoje é da ordem de 23 milhões, isso é dinheiro que... Mensal. Então, isso aí para uma cidade dessa, aí o que é que nós vemos aqui? Uma cidade mais violenta do Brasil, aproximadamente aí 115, 120 mil pessoas, flutuando em fezes, a saúde do jeito que está, a educação nem se fala, os jovens nossos que estão terminando o 2º grau, eles que me perdoem, mas eles não sabem falar português e nem matemática, nem sabem matemática. Nem escrever. Quem é que vai empregar essas pessoas? Ninguém. Então, bom, aí você fez uma questão que muitos falam, é até aquela história. O setor privado, a função dele é pagar os impostos, e esses impostos o poder público usar em benefício da sociedade.
em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos. E a gente, pelo menos na minha época, nós fizemos mais. Eu me lembro aqui que, ainda no mandato do Dr. Feruc, a Bahia estava implantando os distritos industriais. Aí um dia o Dr. Feruc chegou na minha sala: Pedro, o Estado dá a infraestrutura, nós temos que dar o terreno, e nós não temos o terreno. E nós fizemos, a Veracel fez um esforço sobre-humano, comprou toda aquela área onde tem o distrito industrial, o centro de zoonose, e disponibilizou para a prefeitura, né? Para ser um distrito industrial. Eu não sei o que ficou, eu estive lá 2 dias atrás, não dá para dizer que aquilo lá é um distrito industrial, né? Eu sei que a Sudic tem até escritório aqui, eu não sei. Ninguém sabe. Então são coisas que você foi fazendo. Outro caso, vou te dar um exemplo. Ninguém correu atrás de desenvolver o centro industrial? Não. Ou a cidade não comporta a indústria? Rapaz, que comporta, né? E tem um outro fato aqui curioso. Eu me lembro que nós tínhamos aqui em Eunápolis uma pista de pouso de boa qualidade, lá no Juca Rosa. Ali, ó, nós recebemos os governadores da Bahia, desde o Antônio Carlos Magalhães, César Borges, Paulo Souto, empresários de várias partes do Brasil e até do mundo, recebemos naquela pista ali. Não existe mais. Aí você pergunta, por que destruir um negócio daquele? Qual o interesse de destruir aquilo? Uma coisa que era útil para a cidade, né? Hoje você tem essa dificuldade, que muitas vezes as pessoas que têm muito ocupada, que se deslocam nos aviões próprios, hoje ele tem que descer em Porto Seguro, você tem que pegar um carro, ir lá buscar. Ou ali em Itagimirim, lá não, Itagimirim não tem um aeroporto lá não tem, mas de Jaime Fernandes. Para você descer com um bimotor ali não é. Não é o de Belmonte ainda era melhor, que era uma pista, né? Mas tudo longe. O daqui, eu não lembro qual é o comprimento dele, parece que era 1.300 metros. Dá para descer um teco-teco aí? Não, aqui descia bimotor. Nós descemos uma vez aqui com um avião que cabia mais de 10 pessoas, né? Bom, o fato é o seguinte, a cidade não, vamos dizer assim, se desenvolveu na medida da riqueza que foi gerada aqui. Então essas coisas é que assusta a gente, né? Por que a gente não pode começar a mudar, ter uma gestão mais organizada, mais eficiente, né? Que passe credibilidade para as pessoas, né? Então é com relação a tudo isso que uns amigos foram me procurar e disseram para mim o seguinte: olha, você tem uma história, tem uma reputação, então você vai ser o nosso candidato a deputado estadual. Eu falei, tá bom. A sorte deles é que o Bolsonaro não tinha liberado a arma ainda, porque a vontade era sair atirando. Mas depois eu refleti e falei assim, o brasileiro, ele fica indignado dentro de casa, na rede social, mas na hora de brigar mesmo não vai. Tá sem o título. Não, tá sem o título, não vai para a rua, né? Agora tá se movimentando um pouco mais. O nosso juiz lá no sul do Brasil, um juiz de primeira instância, conseguiu fazer uma mudança, uma transformação no país, mas ele sozinho não vai aguentar muito tempo. Então, a sociedade precisa unir em torno disso, né? Então, me botaram nesse processo e, para ser coerente, eu aceitei, né? Eu não sei se eu vou ser eleito, a chance, até o pessoal assusta, né? Que normalmente o político nunca fala que ele tem pouca chance, ele fala que ele tem muita. Eu realmente tenho pouca chance de ser eleito, né? Mas você está fazendo um papel muito corajoso na região, que a gente tem pregado sempre corajoso aqui. Corajoso ou suicida? É corajoso. É que saiam candidatos, porque é melhor você ser um candidato que teve aí 10 mil votos, 15 mil votos, 5 mil votos, do que você apoiar um candidato de fora que se elege das costas. Você com 5 mil votos já é um patrimônio eleitoral, você já se torna uma liderança política, uma representatividade, não precisa estar dentro da Assembleia, não é? Seus deputados, seus Correios Leonário que forem eleitos vão lhe receber você, mas não recebe o cabo eleitoral que vende o voto. E chega aqui e vende o voto para o deputado de fora, que não vai receber ele, porque já pagou a ele. Imagine se vai receber o eleitor que... Então tanto você quanto outros daqui da região, estão atendendo a um chamado
que já é antigo dessa sociedade aqui, desde 92, que esse povo aqui clama por candidatos da terra. Candidatos da terra, 92 não, 2002. Candidatos da região, chama ele da terra. Da terra é minhoca, né? Tatu, essa coisa, mas da terra aqui, né? São os candidatos que a gente tem aqui. Nós temos 600 mil votos no extremo sul da Bahia. Dá para eleger 5 deputados federais de 100 mil votos, 120 mil votos. Dá para eleger 10 deputados estaduais de 60 mil votos. Porque a gente precisa de pessoas corajosas como você, como Fernando Currelo, como Larissa, como Ronaldo Carleto, que insista nessa briga de conquistar o voto da terra. Eles fazem campanha aqui, mas poderiam estar em outras regiões. Como você poderia estar em outras regiões buscando voto. Né? Mas está aqui dentro, assim, ó. Estou aqui disputando a sua atenção. Eu existo, eu tenho uma história aqui dentro. Eu tenho uns planos para o futuro aqui dentro, que ainda está muito jovem. Você tem quantos anos, Pedro? Agora ele pegou Pedro Vaillant. Pegou na vaidade. Eu minto ou falo a verdade? 62. 68 com um corpinho de 67. Tá bem arrumado. O partido é o Patriotas, número 51, 456, deputado estadual. Isso. Pedro Vaillant, daqui da região. Né? Você falou muito nas cidades. Nas cidades, eu costumo muito falar de região. Né? Quando a gente fala da região aqui, é tudo muito perto. Tudo muito perto. Nós temos aqui 350 mil habitantes aqui na 8ª região. Que dá para eleger aqui 7 deputados de 50 mil votos. Você com 25 mil votos está na Assembleia Legislativa do Estado. Né? É verdade. Portanto, Pedro, boa sorte. Obrigado. Foi um prazer conversar com você, trazer você aqui no programa e você conversar com a região, com as cidades. Né? E a gente espera que o resultado seja positivo. Em domingo. Né? Agora tem uma coisa que eu queria até colocar para você. Eu estou envolvido num projeto. É um projeto que é de recuperar as nossas cidades, recuperar o ambiente, né, saudável das nossas cidades, para que elas possam crescer de forma saudável. E é lógico que, para isso, ou seja, hoje, para se eleger, você precisa fazer parcerias. Então, eu recebi muitas propostas. E a pergunta que eu fazia é o seguinte: a minha cara tem que estar junto com a sua? Ela falou, tem, então estou fora. Né? Estou fora porque a gente conhece, né, o processo. Então. Conhece a reputação da pessoa que propôs isso para você. Né? Uma pessoa que te apoia aqui, apoia o outro do outro lado ali, que tem ideia completamente diferente, apoia o outro lá que é diferente dos outros dois. Não tem ideologia. Aí você fala, mas vem cá, como é que eu vou envolver um sujeito desse num projeto? Né? Ele está com o projeto dele é projeto de poder, o meu não é. O meu não é projeto de poder. Bom, o resultado disso não foi muito bom para mim, não. O fato é o seguinte: eu não tenho um centavo de ninguém. Né? E é uma luta que extremamente nem difícil. A verba partidária? Nem verba partidária. O partido é muito pequeno, não tem nem dinheiro. Então, você fica nessa luta, e as pessoas que me chamaram para isso também, eles não participam financeiramente, mesmo porque, como pessoa física, até poderia. Então fica isso, fica um processo de quem está lutando contra moinho de vento, né? A luta meio quixotesca, né? Mas, como eu te disse, é uma semente. Agora, se essa semente, você já coloca ela no chão manchada, não vai sair nada que presta, né? A tendência é ir se manchando mais. Então é por isso que eu estou sozinho, absolutamente sozinho. Não aceitei me ligar ao que eu estou condenando, né? Eu pessoalmente estou condenando. Outros podem não condenar ou ver de outra forma, mas a minha maneira de ver é essa. Então eu prefiro marchar sozinho, começar sozinho e ver se a gente consegue colocar essa semente no solo e ela dê uma boa planta e bons frutos. Conversei com Pedro Vaillant, candidato a deputado estadual aqui pela nossa região, do partido Patriotas. O número dele é 51456. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço a você, agradeço aí ao Alex e agradeço também ao Luiz Eugênio, que ontem me ligou me convidando, ou reforçando o convite que já existia.
Muito obrigado. Obrigado, um abraço. 13h36, vamos no comercial rapidinho, Alex, a gente volta já já, fique ligado. Olha, foi um prazer. Prazer. Boa sorte. Abraço e boa sorte. Aqui a gente torce por todo mundo.